Enteus. E nós somos o São Miguel e nós somos o grupo Enteus. Enteus! Nós somos atores entusiastas. E... Vai lá, se apresenta. Eu sou a Carol Lócio, eu sou do Brasil. Eu sou Deidi Lucas e sou da Espanha. Eu sou Javier Sensig, eu sou argentino / brasileiro. Eu sou argentino, mas moro no Brasil desde criança, os dois países do meu coração. E eu sou Miguel Freire e sou português. Podemos falar um pouco sobre o nome, Enteus. Enteus é uma palavra grega que quer dizer, que é a origem da palavra entusiasmo em todas as línguas. Sim. Acontece Entusiasmo é frequentemente. contagioso. A gente fala Enteus e É normal as pessoas. Eu já estou habituado, já não. já não faz efeito. Ele precisa de nomes mais fortes. E basicamente a palavra Enteus quer dizer a origem etimológica quer dizer estar imbuído da qualidade de Deus. Portanto, esta sensação maior do que a vida, maior do que o comum dos... Sim, e também é legal falar que o nosso trabalho é principalmente baseado no teatro físico. Todos nós temos trajetórias diferentes no teatro, cada um vem de escolas, países diferentes. No entanto, em comum temos essa busca pelo teatro físico e principalmente a mímica corporal dramática, que foi o que nos uniu, porque eu conheci o Miguel e a Deide na Escola Internacional de Mímica Corporal Dramática. Em Londres? Em Londres, exatamente. Depois eu voltei aqui para o Brasil, comecei a dar aula, conheci a Carol também, que também é assistente, ela também dá aula, mímica corporal dramática. Então, a mímica corporal dramática nos uniu e podemos dizer que é a base, mas o nosso espetáculo, ele reúne técnicas diversas do teatro físico, né? Deidi. Yo no me he enterado de nada. No, sí. Te pongo los subtítulos, no te preocupes. Por lo tanto, tras todo esto, conocer a Carol, todo por entrevistas por Skype, cada uno en su país, decidimos crear un espectáculo, un nuevo espectáculo con todos nosotros, que tratara sobre el siglo XXII. Por lo tanto, Skype era una herramienta que también nos acercaba a este mundo o extramundo, extracotidiano, en el que cada vez nos estamos distanciando más, pero queremos también seguir unidos. Y son todos estos sistemas electrónicos o de media que nos alejan pero que nos unen. Sí, es verdad, eso es interesante. Nosotros estamos haciendo reuniones ya hace varios, cierto, vuelvo al portugués, bueno, hablo un poco, reuniones por Skype ya hace algunos meses, donde empezamos a discutir ideas, ya a preparar ensayos, e vieram a Brasil. Então é interessante que o nosso trabalho físico está começando aqui no Brasil agora, vai continuar na Europa, em Portugal, e aí nós faremos apresentações desse espetáculo século XXII, né? Na República Checa, provavelmente será a estreia, talvez consigamos fazer antes ainda em Lisboa, será em 15 de setembro até 17 do mesmo mês. Depois temos uma carreira em Lisboa, no Teatro da Comuna. Depois teremos em Madrid, ainda a confirmar, mas está praticamente confirmado, e depois aqui em São Paulo e mais algum, por volta de novembro teremos mais algumas datas aqui no Brasil. Voltando um bocadinho ao tema portanto, deste nosso trabalho, desta nossa primeira criação, vamos trabalhar o tema do futuro, não é? E isso é algo que, vivendo nos dias de hoje,
com todas estas questões que são intemporais, sociais, políticas, mas refletindo muito sobre estas questões que nos assaltam e que têm muito que ver com, digamos, esta evolução, esta transformação tecnológica que tem existido, com estes problemas, estas questões sociais e políticas. Pensamos muito que o futuro começa aqui, neste momento agora, neste nosso presente que vivemos, e em como escolhermos também esta linguagem e este problema para dar uma solução pela nossa linguagem, que é a expressão do corpo, do movimento, e de uma certa maneira queremos simplificar, talvez como uma possível resposta para este problema. Não, isso é legal, porque mais ou menos essa ideia surgiu há alguns anos e concomitantemente na cabeça da gente, assim, sem a gente combinar, vamos falar sobre isso. Eu tinha vontade de fazer um espetáculo de ficção científica usando a mímica corporal dramática, né? Porque a gente vê muita coisa se referindo ao passado, né? Usando essa técnica. E aí eu pensei, poxa, mas como seria falar do futuro, fazer uma ficção científica com a mímica corporal dramática? E eu comentei com o Miguel, e o Miguel também estava com algumas ideias assim, pensando na questão da inteligência artificial, dos robôs. Então, e quando a gente conversou com elas também tinham várias questões em relação a isso, porque quando a gente na verdade está falando do futuro, ninguém aqui está fazendo exercícios de futurologia, previsões, bola de cristal, de como será o futuro. Não, a gente sabe que é imaginação, deixar a imaginação solta, e que essa imaginação, essas imagens na verdade estão falando da gente, da nossa sociedade atual, do agora, né? E aí a gente pensa, como é esse modo de vida que a gente tem hoje em dia levado ao extremo, levado aos extremos no futuro. E aí começa a soltar a imaginação nessa pesquisa. Uma ficção futurista presencial. Toda ficção, na verdade, é documentário, né, de certa Não forma. é? E a outra coisa interessante de falar do futuro dessa forma é que a gente, pelo menos a nossa percepção, é que a tecnologia está fazendo com que a gente fique cada vez menos físico, o corpo cada vez menos importante, a virtualidade, o virtual ganha uma importância cada vez maior, né? E nesse sentido nós somos atores que trabalhamos com o corpo, atores do teatro físico. E então pra gente, como é esse desafio de falar de um mundo menos corporal, cada vez menos corporal, usando o corpo, né? Isso também é uma questão interessante. También menos emociones, se emplean más deshumanización. Si hoy en día estamos viendo que esto se está dando con los teléfonos, con las computadoras, con todas las aplicaciones que también se están generando para conocer gente en vez de salir a la calle y realmente tener un cara a cara y sentir, como ahora mismo yo tengo a este gato y estoy sintiendo cómo está a esta persona aquí cerca, que no es lo mismo como cuando hablamos por Skype, que aunque podamos estar conectados entre país y país, no es la misma sensación, no se comparte lo mismo y cada vez más estamos separándonos de unos a otros y más con los animales y con las plantas, pero algo que nos interesaba mucho era ese aspecto de deshumanización. Si hoy en día ya estamos perdiendo la capacidad de conocer a alguien nuevo, de interrelacionar con alguien, cada vez da más vergüenza o cuesta más porque están estos teléfonos que nos aíslan y que nos hacen tener un contacto con las personas desde una máquina. ¿Qué pasará el siglo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que nos va a dar? ¿Cómo nos vamos a comportar? Por isso também é interessante, as questões que estão surgindo são essas, né? A questão do toque no futuro, a questão do uso das mãos, né? Com ferramentas quase esquecidas, o mundo da cabeça, o virtual, que de repente alguém está mergulhado no seu celular, vivendo toda uma situação e tudo ao redor ninguém está nem vendo o que está acontecendo. Então tudo isso levado ao extremo, né? Como é que é isso? Então essas são as perguntas que a gente está se fazendo e tentando responder de uma forma corporal, né? Bom, mas enfim, a gente já está lá no século 22, tá ali espiando um pouquinho, a gente vai trazer um pouco como é esse mundo do século 22, mas claro que isso
evidentemente, infelizmente, não é de graça, né? Ainda mais se você pensar na configuração do nosso grupo, tudo isso tem custos, né? Sim. Então, lá está, esta configuração do nosso grupo dá-nos a ilusão de levar o espetáculo aos países de onde somos originários, a Espanha, aqui ao Brasil, Portugal. Então, temos alguns custos, por exemplo, viemos aqui para, eu e a Deide viemos para o Brasil, Nós iremos para a Europa. o Javier e a Carol vão para a Europa em julho. E temos os autopatrocinadores fantásticos e está a ser possível dessa maneira e contudo estamos aqui em São Paulo a ensaiar num lugar que é o Condomínio Cultural, que talvez a Carol possa nos O informar. Condomínio Cultural é um espaço muito bacana, que tem salas de ensaio incríveis e conseguimos travar uma parceria muito interessante com eles, com oficina de contrapartida, mas ainda assim, por mais que tivesse uma parceria, custou dinheiro. Ainda teve um custo, Ainda- claro, evidentemente, o custo claro. do espaço, né? Em Lisboa também seremos num lugar muito interessante, talvez vocês aí conheçam, que é o Espaço das Gaivotas, que neste último ano, se não me engano, de vida tem sido muito importante também para dinamizar e para acolher novos grupos que têm uma parceria connosco, são fantásticos, porque toda a gente, aliás, toda a gente da comunidade artística pode ir lá ensaiar, que terá um apoio fantástico, ainda assim com alguns custos para nós. E depois teremos outros custos, além Passagem, hospedagem, alimentação. a própria produção do espetáculo, ensaios, materiais, enfim, todos quantos possam fazer uma ideia do que está por trás do espetáculo, a quantidade de planeamento, de organização, de horas sem dormir, que neste momento os custos que estamos a incluem apenas Custos. custos, não tem qualquer salário envolvido ou ordenado, porque de facto temos noção também, estamos no nosso primeiro projeto e queremos assegurar a vida do espetáculo e fazemos um esforço extra para conseguir. ¿Más alguma? Sí, aparte de los costes obvios que todo el mundo tal vez pueda deducir, hay otros costes como por ejemplo el coste de ideas, que yo por ejemplo nunca me hubiera parado a pensar que el tener la imaginación o la capacidad de traer ideas nuevas para el proyecto, ya que es el siglo XXII, como por ejemplo, no sé si mis compañeros querrán que lo diga, pero utilizar por ejemplo, cómo conseguirlos o construir una estructura en el que podamos crear un a tamaño real, implica unos costes que incluso a veces ni siquiera sabes si realmente luego van a tener resultado y si luego al final se van a emplear. Aún así, nosotros vamos a invertir en probar con este tipo de ideas, a pesar de que luego a lo mejor esa inversión pueda, de cierta manera, perderse entre comillas o usarse para otro proyecto. Sim, como a gente já disse antes, toda contribuição será muito bem-vinda. Logicamente, vocês podem acompanhar todo o nosso processo aí de trabalho, tanto esse à distância, virtual, como o físico, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também na nossa rede de... Aqui. Opa, peraí. E tem nuvem. Então dá para acompanhar Peraí. isso. Não, fecha. No des ideas. Não nos mostre já o teu universo interior. Só em setembro. Enfim, dá para acompanhar nas nossas redes sociais, na rede... no nosso site do próprio financiamento coletivo. E eu espero que vocês, principalmente, gostem muito desse projeto, acreditem nele com a mesma paixão que a gente acredita e, se puderem, contribuam também com a gente. Este é um espetáculo, um grupo e um espetáculo de amor, de afetos e de paixão, de entusiasmo. Então, Entre eles!
O lugar é ser nosso.